podemos ter notado que havia algo universal e perversamente relacionável na música de Vek quando as músicas de seu álbum de 2015 apareceram na trilha sonora de 50 Tons de Cinza e foram indicadas ao Kids' Choice Award. Pensar que Abel Tesfaye, que chegou à fama anonimamente com misturas suadas sobre alizé no café da manhã e pílulas que queimavam seu cérebro, um dia iria jogar o Super Bowl teria sido bizarro até mesmo para seus fãs. Mas depois de um longo lançamento do álbum para o After Hours de 2020, em que o cantor tinha o rosto maquiado com hematomas, sangue e bandagens, lá estava ele na transmissão mais assistida de 2021 a 92 milhões de pessoas sintonizando, parecendo $250 bilhão. Uma década depois de sua ascensão inicial à fama, ele havia ascendido ao verdadeiro status de Starboy, brilhando em um terno de lantejoulas vermelhas. Tocando sucesso após sucesso de seu catálogo, o anti-herói do pop ocupando seu lugar de direito no trono. After Hours foi um disco de pista de dança lançado quando todas as pistas de dança estavam trancadas. Uma tentativa de preencher a lacuna entre uma personalidade desanimada e o funk retro das paradas da Billboard, flertando com os dois impulsos sem se comprometer com nenhum deles. Na Down FM, lançada essencialmente sem alarde, The Vek foi all-in em uma fantasia bíblica, fundindo frisson e medo em disco eufórico e R&B dos anos 80 com apostas de vida e morte. E pela primeira vez em todas as suas crônicas de deboche de olhos mortos, ele parece um pouco assustado com isso. Down FM é um álbum conceitual, mais ou menos. Em entrevistas, Tesfaye disse que o álbum toca como ouvir uma espécie de estação de rádio adulta contemporânea, enquanto você se senta em um engarrafamento no túnel. Só que o túnel é o purgatório e a luz no fim do túnel é a morte. Na maioria das vezes, Tesfaye ganha essa estrutura. Ele não lança teorias incompletas sobre o significado da vida, tanto quanto estimula o pavor e o terror inerentes a ela. Ele encheu suas canções de início de carreira com autodestruição metafórica. Em Gasoline, ele canta sobre atear fogo em si mesmo. São 5 da manhã. Sou niilista, sei que não há nada depois disso, ele diz com um sotaque britânico desarmante, resumindo sem rodeios toda a sua discografia. Sua coceira anterior era para o esquecimento drogado, mas Down FM é tudo sobre aniquilação. Intercalado com seu vizinho da vida real, Jim Carrey, tocando um DJ de rádio em êxtase e comerciais de paródia para a vida após a morte. Down FM leva o Vek a uma viagem de morte literal. Essa arquitetura oferece uma cobertura inteligente para que Vek experimente além dos limites de seu trabalho anterior. As músicas anteriores traçavam o curso de uma única festa torturada ou de uma noite frenética e frenética. Aqui, ele opta por mais grandeza. Ele produziu o álbum ao lado da potência pop Max Martin e do músico eletrônico experimental Daniel Lopatin, também conhecido como Neotrix Point Never. E os dois funcionam como um diabo e um anjo empoleirados em seus ombros. Os efeitos brilhantes de Martin, as abstrações e o absurdo de Lopatin, juntamente com a produção de Calvin Harris, Swedish House Mafia e o colaborador de longa data Oscar Alter. O resultado é um som singular, com entropia embutida nas faixas de dança cativantes. Você pode ouvi-lo nos balidos panorâmicos de How Do e Make You Love Me, o zumbido e a neblina de Every Angel is Terrifying, os rabiscos eletrônicos em Don't Break My Heart, antes de Vek fazer uma frase impassível, tipo, quase morri na discoteca. Mesmo as músicas que soam mais como o clássico de Vek, o pulsar blasé de Best Friends, a cadência adjacente ao rap que começa Here We Go Again, são salpicadas de cordas estridentes e sintetizadores se contorcendo. O som é decadente porque é muito dissonante. Cada música é suntuosamente saturada com peculiaridades instrumentais. Madrugada FM é um álbum cavernoso, e as surpresas em suas faixas podem parecer câmaras cristalinas escondidas. Uma amostra de uma música pop de cidade japonesa de 1983 se transforma em uma balada cintilante. Um membro do Beach Boys faz os vocais de apoio enquanto Tyler, o criador, uiva. Você vai assinar este acordo pré-nupcial 4 vezes seguidas. O álbum funciona melhor quando o Vek sai em espiral. A versão de 5 minutos de Take My Breath se estende em uma luta brilhante. Você pode ouvi-lo lutar por ar, seus suspiros reverberando sobre a batida. Ele negocia limites com o amante em sacrifício, alternando entre devoção e desafio. Quando você chora e diz que sente minha falta, eu minto e digo que nunca vou embora. Ele sussurra, mas admite o quanto já está comprometido. Ele passa pela paranoia e pelo ciúme, só fazendo promessas quando se sente ameaçado.
A única coisa que eu entendo é soma zero de ternura, ele cantarola no início do álbum. E durante grande parte do disco, ele se debate entre articular esse cinismo em relação ao romance e derrotá-lo, como no meloso Starry Eyes. É uma balada preparada para a catarse, mas se desenvolve em direção a uma conclusão frouxa. Ainda assim, este é o projeto mais ambicioso de Vake em som e escopo, e o álbum mais eficaz que ele lançou em anos. Parte da emoção vem de ouvi-lo se levar um pouco menos a sério, com uma piscadela em sua voz enquanto ele canta para choques de identificação de estação na necessária harmonia jazzística. Há também todas as pequenas notas de graça por toda parte, Quincy Jones detalhando como o trauma de infância devastou seus relacionamentos adultos. Tesfaye recitando uma estrofe de Duino Elegias, de Hilke, murmurando que a beleza é o terror que suportamos. Isso também poderia ser uma afirmação de tese para o trabalho de Vake, o horror embutido na compulsão, o medo de que qualquer coisa que vale a pena corroer. Mas é a busca pela beleza que encanta este álbum, a busca pelo sublime, a vontade de transformar um rastejamento travado em direção à morte em algo incandescente. Você precisa ser o paraíso para ver o paraíso, Jim Carrey reflete na faixa final do álbum. Um poema sinuoso de palavras faladas que se desenrola como uma oração. É um pensamento encantador, uma instrução e um apelo. Abandonar o arrependimento, esvaziar a vergonha, tirar a felicidade do caos, enquanto formos capazes.